Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui uma análise um pouco diferente, considerando que de fato Bolsonaro esteja numa tendência de alta e como que isso pode impactar nas outras pré-candidaturas e qual cenário poderemos ter a partir de abril, principalmente lá na frente, quando as convenções partidárias forem ocorrer, por volta de julho. Mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou, não está inscrito no canal e puder, se inscreva. Nós estamos com a meta de chegar em 60 mil inscritos e a sua inscrição pode ser muito importante. Assim como deixar like, dislike, comentar, compartilhar, enfim, aquele roteirinho básico, mas que é extremamente necessário para que a gente continue crescendo. Pessoal, eu analisei uma entrevista do Rodrigo Maia, concedida no ano passado, em que lá ele dizia algo que acabou acontecendo. Que se Bolsonaro continuasse caindo nas pesquisas, isso passaria para os partidos e para alguns nomes a ideia de que, opa, vamos tentar lançar um ou outro aqui para ver se cresce nas pesquisas e se torna de fato uma ameaça real para tirá-lo do segundo turno. Hoje, por exemplo, nós temos em torno de 10 pré-candidaturas representadas por partidos, digamos assim, interessantes, né, que têm uma certa representatividade. Agora, se Bolsonaro mantiver essa tendência de alta que alguns institutos estão captando, enfim, diferentes metodologias têm mostrado que Bolsonaro cresce um ponto, depois cresce mais um, e aquela ideia de que ele ficaria em torno de 20 pontos, como algumas pesquisas mostravam ali em dezembro, 21, 22, numa tendência de queda, pode ser que Bolsonaro agora se estabilize entre 25 e 30, que é o que várias pesquisas têm mostrado. Se de fato esse cenário de agora se mantiver, em especial ali até junho, talvez, né? Julho tem as convenções partidárias, a gente pode ver, em vez de uma fragmentação apontada por Maia corretamente diante da fragilidade de Bolsonaro, agora uma redução dos candidatos e talvez uma maior união em torno de menos nomes. E aí a gente pode chegar num quadro desenhado por alguns analistas políticos, que é da gente ter 5 ou talvez 4 candidaturas mais competitivas, e eu diria que, dependendo do cenário, até 3, como nós tivemos em 2014. 2014, vale lembrar, nós tivemos ali Dilma, Aécio e Marina Silva. Todos 3 ficaram acima de 20%, né, dos votos válidos, já na apuração das urnas, e a quarta colocada foi Luciana Genro com 1,55. Então todos os partidos, digamos assim, com alguma expressão, se uniram em torno desses 3 nomes, Dilma, Aécio e Marina. E quem garante que isso não vai acontecer nesse ano? E hoje nós temos 3 nomes que, a não ser que aconteça uma coisa muito extraordinária, serão candidatos, que é Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes. O Ciro sofreu aí especulações daqui e dali, e tanto ele como Lupe, presidente do partido, garantiram. É uma candidatura irreversível. Enfim, pode plantar todo tipo de notícia. Quem não estiver contente, a porta de saída é a serventia da casa. O Lupe disse isso várias vezes. Então, Ciro vai ser candidato. E como apontam muitos, Lula e Bolsonaro, apesar de não terem lançado a sua pré-candidatura de maneira oficial, como o Ciro Gomes já fez, Lula e Bolsonaro, sim, só se acontecer alguma coisa para não estarem em outubro. E os outros nomes? Então é aqui que começam a surgir algumas dúvidas, porque muitos apostavam e ainda apostam que lá na frente vai existir alguma união, por exemplo, entre Sérgio Moro e João Dória. Mas será que também ambos vão manter as suas candidaturas diante de um cenário difícil para eles também? Por exemplo, agora Ciro Gomes está numa tendência de alta, Sérgio Moro tendência de queda. João Dória estagnado, né, oscilando entre 1 e 3 pontos, dependendo das pesquisas, e não sai disso mesmo sendo governador do principal estado do país. Enfim, tendo feito a aposta correta na vacina. Será que João Dória vai insistir numa candidatura partindo de um ponto? Ele tenta passar confiança dizendo que já fez isso em 2016. Só que em 2016, quando ele venceu o Haddad no primeiro turno, ele era novidade. Ele era um nome que, enfim, surgiu como outsider no momento em que a antipolítica estava ali com muita força. Esse movimento não existe hoje com a força que existia antes. Então, João Dória não é mais novidade que foi em 2016. Em 2018, ele ainda surfava um pouco nessa ideia do diferente e tal, e surfou no Bolsodória e foi eleito governador de São Paulo. Agora ele tem uma rejeição altíssima, dificuldades dentro do seu próprio estado. As pesquisas mostram, por exemplo, que
Quando a gente pega a eleição presidencial lá em São Paulo, Dória ficaria em quinto lugar. Então a situação dele não está fácil, digamos assim, dentro da própria casa, e isso dificulta sua situação em nível nacional. Agora, se João Dória tira sua candidatura para apoiar Sérgio Moro, isso poderia ter um simbolismo e tal, uma união. Ok, eu não tiro a importância disso, mas Sérgio Moro tem dado sinais aqui e ali de fragilidade dentro do próprio partido, enfim, uma dificuldade de emplacar um discurso que convença aqueles que estão aí o acompanhando e o apoiando. A gente não percebe empolgação entre os eleitores de Sérgio Moro. Então eu, sinceramente, eu não consigo enxergar Sérgio Moro candidato. Olha, e confesso para vocês uma coisa, mesmo o Dória tendo muitas dificuldades, eu acho que o Dória teria até maiores condições de lá na frente esboçar algum crescimento, porque o Dória é alguém articulado, alguém que sabe dialogar, sabe discursar, tem experiência. Eu consigo ver Dória candidato, mas não consigo ver Sérgio Moro levando essa candidatura até o fim. Tem hora que a sensação que eu tenho que o Sérgio Moro tá aí, primeiro, se ele chega e cresce, dispara nas pesquisas, fica ali na casa de 15%, 20%, claro que ele seria candidato, mas não é o caso. Sérgio Moro chegou a pontuar 13 em algumas pesquisas, 14 em pesquisas suspeitas, ok, mas pontuou. Agora está na casa aí de 6 pontos, registrado por diversos institutos. E um outro ponto importante, além dessa questão das pesquisas, me parece que Sérgio Moro está ali meio que para defender, de alguma forma, a Lava Jato, que veio sofrendo, enfim, derrotas importantes de uns anos para cá. E ele tenta, em entrevistas aqui e ali, defender aquilo que ele fez, enfim, Deltan Dallagnol e outros mais. Não tem conseguido assim com tanto sucesso, mas está lá, enfim, defendendo de alguma forma ou de outra. E aí, muitos apontam, naquilo que eu já falei várias vezes, nem quero explorar muito isso, de que talvez, para o Sérgio Moro ficar numa vitrine, ele abriria mão da candidatura para tentar o Senado ou a Câmara dos Deputados, já que o Senado, pelo seu estado, a situação está interditada com Álvaro Dias, que está no fim do seu mandato e tudo indica tentará a reeleição. E o Sérgio Moro tem outros problemas. A questão dentro do partido não está muito bem resolvida. Teve aquela treta gigantesca com o líder dos caminhoneiros, Dedeco. Eu gravei um vídeo aqui sobre isso. O Sérgio Moro, quanto mais fala, parece que pior fica, porque o seu despreparo é revelado. E aqui eu não quero nem discutir a questão do que ele fez como juiz ou como ministro. Eu estou falando do pré-candidato neste momento, Sérgio Moro. Mas antes de desistir, que o Sérgio Moro, como não tem mandato, ele não tem que renunciar a nada, como é o caso de Dória e Eduardo Leite. Então o Moro pode até ficar, vai ficando aí até julho e ver o que acontece. Mas antes dele desistir, o que vai acontecer entre os seus apoiadores? Será que eles vão passar a atacar Ciro Gomes, que agora ocupa, já em várias pesquisas, essa terceira posição? Mas se atacar o Ciro Gomes, corre o risco, por exemplo, de isso ajudar Lula? Então esse é um cálculo que muitos farão. Ou eles vão poupar o Ciro para que lá na frente, talvez, possam dar ao candidato do PDT um voto crítico. Inclusive, as pesquisas mostram que entre os eleitores de Sérgio Moro, Ciro Gomes lidera como segunda opção. Depois vem Bolsonaro. William, mas e se de fato Sérgio Moro desistir? Para onde vão, por exemplo, apoiadores como o MBL e o antagonista? Hoje eu acompanho os dois para ver o que eles andam falando. Os maiores alvos de suas críticas são Lula e Bolsonaro, até porque Sérgio Moro até pouco tempo estava em terceiro, então fazia um pouco de sentido mirar nesses dois. Mas mesmo Sérgio Moro já aparecendo em quarto em alguns institutos, eles continuam mirando com muita força nos dois líderes e não no Ciro. Ciro, Dória e Leite também são criticados, mas com bem menos força. E no caso do Ciro, enfim, nem se compara às críticas que o Ciro recebe agora das que já recebeu num passado recente. Então a minha dúvida é, será que estes dois em especial ficariam neutros se Sérgio Moro desistir? Ou fariam um apoio crítico a um desses nomes em especial que for mais competitivo? Por que eu falo mais competitivo? Porque hoje o discurso principal deles é quebrar essa polarização. Enfim, tirar um desses dois extremos na fala deles. E se Ciro Gomes for mais competitivo para isso? Será que eles vão mudar de ideia para apoiar um candidato com maior simpatia por aquilo que eles defendem, mesmo que esse candidato tenha 1%? Ou vão apoiar o Ciro, sendo mais competitivo, apesar das divergências? Eu não consigo responder isso. É uma dúvida que eu tenho, uma dúvida bem sincera. E um outro ponto, como é que vão ficar as alianças que muitos davam como certas em torno de Sérgio Moro?
Vou pegar em especial União Brasil. Quando o Moro chegou em novembro, inclusive alguns quadros do União Brasil fizeram festa para Sérgio Moro e tal. Mas e agora? E se o Moro desistir? Será que o partido que hoje tem o maior fundo eleitoral e o maior tempo de televisão ainda assim vai apoiá-lo? Ou vão tentar um outro nome? O mercado vai tentar de tudo para emplacar um querido seu, só que não está emplacando. A gente já viu que vários desistiram do ano passado para cá. Qual seria o outro nome agora? Vão tentar ressuscitar Eduardo Leite, que perdeu as prévias lá do PSDB e agora tudo indica, né, que ele vai sair do partido que está para ir para o PSD de Gilberto Kassab? Então, meus amigos, não dá para saber. Quando eu disse lá atrás dessas 3 candidaturas, né, Lula, Bolsonaro e Ciro, e levantando suspeitas se Moro e Dória vão até o final, como que fica o PSD? Porque o Kassab tem insistido de que o partido vai ter um nome sim. E aí, muitos apostam que Pacheco desistindo, como já deu alguns sinais, Leite entraria para tentar viabilizar o seu nome. Os institutos já estão tentando ver como que o Leite fica na opinião do povo agora, mas também não tem empolgado, tem girado aí em torno de 1 a 3 pontos, assim como o João Dória. Então, meus amigos, é isso, vamos ficar bastante atento aí o que está acontecendo e qualquer grande novidade em relação a eventuais desistências eu trago para vocês aqui no canal Politizando. Valeu e até o próximo vídeo.